Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos lares e os nossos familiares. Dando continuidade ao estudo das obras de Irmão Jerônimo, hoje iremos abordar o capítulo 12 do livro Mensagens de Renovação, cujo título é A Lei do Retorno. Esse título, escolhido por Irmão Jerônimo, nós vamos encontrar em uma passagem do Evangelho, em especial o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 18, onde, lembrando mais uma vez, no capítulo 5, 6 e 7, nós encontraremos ali no Evangelho de Mateus o Sermão da Montanha, as belas lições deixadas por Jesus. E nesse versículo em especial, versículo 18 do capítulo 7, Jesus vai nos dizer: não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. É lei de causa e efeito. Essa lei que irmão Jerônimo chama a reflexão nesse capítulo. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Uma árvore boa produz bons frutos. Da mesma forma, uma árvore má, deteriorada, não pode produzir bons frutos. Vai produzir maus frutos. Então, é essa lição que Jesus chama a atenção da gente, para a gente procurar ser uma árvore boa. E irmão Jerônimo, logo no início do capítulo, vai trazer, relembrar para nós. Toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. Então, não julgueis para não seres condenados, para não seres julgados. Não condeneis para não seres condenados. É lei de causa e efeito. A semeadura é livre, né? A colheita é obrigatória. Então, eu não colho e ninguém colhe no terreno de ninguém. Então, a gente não pode culpar ninguém pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, porque a semeadura foi nossa. Nós que semeamos. Se semeamos bons frutos, iremos colher bons frutos. Se semeamos maus frutos, iremos colher maus frutos. É a lei de retorno, que é o título do capítulo escolhido por irmão Jerônimo, é a lei de causa e efeito. Então nós precisamos mudar, é o nosso comportamento, são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, não querer mudar o outro. E aí, irmão Jerônimo segue a lei de causa e efeito, age indiscutivelmente. É uma das leis de Deus, todos nós estamos sujeitos às leis de Deus. E como disseram os espíritos a Kardec, nós só somos infelizes ainda, sofremos, passamos pelo nosso processo de dor e sofrimento, porque nós ainda infringimos as leis de Deus. Então, irmão Jerônimo está nos chamando a atenção que uma das leis de Deus é essa lei de causa e efeito, eterna como o próprio Deus, imutável como o próprio Deus. Então, tendo consciência dessa lei, precisamos mudar a nossa semeadura, a nossa plantação, para colhermos melhores frutos adiante, né? Mudar o nosso comportamento. E aí, irmão Jerônimo vai nos chamar a atenção de algo muito importante nesse capítulo. Não devemos praticar o mal, nem pensar nele, porque muitos abrem a boca para dizer que não praticam o mal. Sim, não pratica, muitas vezes, por falta de oportunidade para praticar, ou com medo de alguém identificar e causar um escândalo. Mas ainda alimenta o pensamento. Só não pratica, mas ainda guarda dentro de si o ressentimento, a mágoa, o desejo de vingança. Isso é um mal que faz mal, em primeiro lugar, a gente. Então, irmão Jerônimo nos alerta: não devemos praticar o mal, nem pensar nele, que só nem pensar nele você já está fazendo mal, que pensamento é energia. Da mesma forma que o pensamento positivo, o pensamento bom, gera energias positivas boas, esse pensamento mal, negativo, gera uma energia
ruim, negativa, que prejudica a psicosfera do seu ambiente, da sua casa, do seu ambiente de trabalho, a psicosfera interna, a sua própria psicosfera, né? A sua energia também prejudica a sua energia. Por quê? E ele explica porque tudo fica registrado no nosso subconsciente, no nosso perispírito, na nossa mente. Nós somos energia. Então, precisamos direcionar esses pensamentos e sentimentos para o bem e não para o mal, porque para o bem nos faz bem, para o mal nos faz mal. Essa é a consciência que nós precisamos ter. Esse alerta que Jesus nos faz, que irmão Jerônimo também nos faz nesse capítulo. O que quiser que o outro lhe faça, isso mesmo faça a ele. Mais uma vez, nos chamando a atenção. Fazer ao próximo o que gostaria que o outro lhe fizesse. Porque se você faz o bem ao próximo, como nós já falamos aqui, você está fazendo bem em primeiro lugar a você. Então, você não gostaria que o outro praticasse sempre o bem em relação a você? Então, por que não praticar sempre o bem em relação ao outro? Então, é essa consciência, é esse pensamento positivo, é esse pensamento voltado para o bem que irmão Jerônimo nos convida sempre a trabalhar, a cultivar. Não é exagero da parte dele, não, está sempre relembrando isso a gente, não. É o cuidado que ele tem com todos nós. Então, precisamos conhecer essa lei de causa e efeito, que não é a lei de ação e reação. A lei de ação e reação é a lei da física. A lei de causa e efeito, existe a misericórdia divina presente também, mostrando que se a gente cometer um erro, um equívoco, nós precisamos nos arrepender primeiro e reparar esse mal, para que a gente possa colher frutos um pouco melhores do que aqueles que iríamos colher se a gente tivesse simplesmente cometido o erro e não se arrependesse, não buscasse reparar o mal causado ao próximo e a si mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, faça seu comentário, compartilhe, dê o like, que a paz, o amor e a alegria nos envolva hoje e sempre.